Eu vou começar a fazer mais uma apresentação, no caso, como eu já havia falado com os senhores, que trata, né, do sentido de escrita, narrativo e coisas desse tipo, que podem ser contribuidoras, no caso, para outras pessoas. E, evidentemente, acho que seria interessante gravar para que outras pessoas tenham, digamos assim, é, essas observações, percepções no caso. Beleza. Como eu falei anteriormente, no caso, na apresentação que eu fiz há algum tempo, sobre a questão da narrativa, ou que o autor, no caso, ele vai. Ele se introjeta, ele se apresenta no texto, seus temas interiores, os temas do seu coração, no caso, através da narrativa. Aí você tem, evidentemente, questões que isso estão também nas tradições antigas, certo? Os escritores, as histórias, as narrativas, as histórias em geral que se possuem dos povos antigos, elas, digamos assim, trazem a personalidade do povo, e isso quero dizer por meio do autor. Aqueles autores que são entranhados na tradição, na história do povo. Isso é uma coisa que acontece. Então, eu vou usar dois exemplos das tradições que mais nós conhecemos em geral, que é a tradição dos hebreus, no caso, os antigos dos judeus, né, os israelitas, no caso, com Moisés Raibeno, ou Moisés, no caso, ou como chamam os judeus, né, Moshe Raibeno, que é a questão da Torá. E você tem a questão dos gregos, né, com Homero. Homero, no sentido tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Mas eu vou usar mais a Ilíada porque a Ilíada ela compete mais ao nosso interesse aqui na apresentação. Então, por exemplo, a forma, no caso, como os povos eles narram uma história, as histórias elas compreendem a perspectiva e a visão de mundo deles, certo? Porque eles, ao narrar como foi criado o mundo, como foi desenvolvido a relação do Deus deles com o ser humano e tudo esse tipo de coisa, como começa a civilização sendo a sua narrativa, é algo, no caso, que faz você ter noções, entendimentos da forma como acontece aquilo. Ou seja, como acontece a percepção do povo, no caso, por causa dos documentos escritos. Certo? Vamos lá. Você tem o Moisés. Moisés foi um profeta e ele, pelo que se diz a tradição, foi a pessoa que escreveu. Essa questão dos acadêmicos, no caso, se ele foi a pessoa que escreveu ou não escreveu, não importa para essa digamos assim, análise que eu estou fazendo. No sentido do estilo de escrita, dos intuitos que existem na escrita do Pentateuco, no caso. Entende? Se existiu ou não existiu, não importa. Para essa análise não importa. Já outros assuntos, outros quesitos poderia importar. Aí beleza. Você tem uma questão que a narrativa em geral ela é constituída da seguinte maneira. É através das ações de Deus, Jeová no caso, ou Javé, com a humanidade. E existem um sentido muitas vezes de uma questão do espírito. Isso porque não existe, digamos, no entendimento dos antigos judeus, pelo menos no período onde Moisés escreveu aquele período, né, não existe separação do que é abstrato para aquilo que é corporal ou físico, no caso, material, entende? Esse tipo de coisa, em geral, não existe dentro da narrativa hebraica, pelo menos no sentido que existe no Pentateuco. Já outros estilos, outros períodos, já aí começam a ver essas noções. Mas lá não tem isso. Entende? Não existe esse tipo de coisa. Existe uma questão do comportamento. O quesito do comportamento expressa a questão da natureza da pessoa. Por isso, evidentemente, acaba acontecendo que o espírito do personagem, ou da pessoa no caso, que está sendo narrada, como Abraão, como Isaac, como o povo de Israel, e enfim, no período dos juízes, do profeta, Josué, enfim, todos eles, no caso, eles expressam isso.
o espírito da pessoa expressa o comportamento. Então, a grande questão do pensamento hebraico, no caso, não é uma questão, digamos assim, de sentido lógico, é um sentido da natureza, do comportamento, do seu ser, de sua interioridade. Entende? O interior da pessoa se revela, no caso. Isso é uma coisa muito, assim, digamos, sofisticada do modo como o Moisés, né, ou como os redatores, por assim dizer, hebreus, fizeram a narrativa, a forma como aquilo ali tem um estilo de literário, entende? Isso se apresenta, mas de maneira muito, digamos, eu diria sinuosa, digamos assim, sutil, muito elementar, algo muito intrincado, vamos dizer assim, dentro da forma do mundo, daquilo ali que está sendo narrado. Enquanto você tem isso, no caso, você tem essa narrativa, essa lógica, no caso, que vai remeter-se ao sentido do espírito, que isso apresenta-se nas narrativas dos reis, no caso, né, da narrativa dos profetas, dos juízes, de Samuel e todos os outros monarcas, no caso, pelo sentido do seu comportamento. O comportamento da pessoa expressa o espírito dela. Então, na narrativa hebraica, tem muitas dessas expressões que o Espírito do Senhor desceu, habitou sobre mim. Isso é um sentido da sua própria natureza, do seu ser sendo influenciado. Ele se une ao divino. E o divino se expressa por meio dele. Entende? Isso é muito elementar. E aí, na narrativa, não existem, digamos assim, por questões de você, digamos, serem dúbias, no caso. O texto hebraico, ele não tem uma questão de dubiedade. Ele tem uma questão da pessoa ser o que ela é. Ele é muito expressivo da pessoa, dos personagens, das figuras ali sendo demonstradas. Entende? Isso é algo importante. Já a outra tradição, a tradição dos gregos, no caso, no sentido da Ilíada, no caso, você tem os intuitos das pessoas sendo importantes, ou sentidos mentais, das conclusões, das opiniões, no caso, sendo muito importantes. Porque, por exemplo, no modo dos hebreus, a verdade é constituída da própria pessoa, está no interior, se manifesta no mundo. Os gregos, como não existe isso, porque não existe uma, digamos assim, uma unidade do sentido da criação, ou seja, não foi só um Deus que criou tudo, os deuses têm conflitos entre eles, têm intrigas e têm coisas, no caso, acaba acontecendo que, na perspectiva deles, os deuses eles procuram o equilíbrio, procuram a verdade, procuram a conciliação. Diferente do povo hebreu, que tem a questão de inspiração. A verdade se manifesta na pessoa e está em seu comportamento. Então, no linguajar hebraico, no linguajar dos antigos hebreus, tem a questão de ele andou com o Senhor. Andou nos caminhos do Senhor, como dos reis, né? Andou nos caminhos de Davi, seguiu os caminhos de Davi, esse tipo de coisa. Existe isso nesse sentido. Enquanto nos gregos, as intrigas, os intuitos, as questões dos deuses, não existe isso. E aí tem um sentido da intelecção, ou seja, do sentido da mente da pessoa, das figuras ali, tentando encontrar a verdade. Isso eu acredito, na minha mais humilde opinião, que é um dos, digamos assim, protótipos ou dos iniciadores do sentido da filosofia. Na própria religião grega existe isso entre os deuses. Os deuses tentam encontrar uma conciliação das coisas, a verdade ou aquilo que é melhor para todos, no caso. Vamos lá. No começo da Ilíada, né, você tem a questão de Agamemnon com Aquiles, que acontece que, por causa da guerra, né, da invasão, os gregos tomam, por assim dizer, uma filha de um sacerdote, a Apolo, que acontece, essa sendo a Briseida, e acontece então que
sacerdote fala com Apolo e Apolo começa a ferir os gregos. Então acaba acontecendo que os gregos se reúnem e tentam resolver isso. O cara, o sacerdote no caso, ele fala com Aquiles para defendê-lo, porque ele levaria o motivo disso ter acontecido ao Agamemnon e os outros reis, no caso. Então acaba acontecendo isso. Aí existe o sentido, vamos dizer assim, da disputa entre Agamemnon e Aquiles. E nisso, a deusa Atena se introjeta ali no meio. Ela tenta encontrar, ela é a manifestação de tentativa de encontrar um equilíbrio entre essas duas forças, no caso. Então acaba acontecendo isso, desse modo. Isso quando, então, o Aquiles é ferido, o Agamemnon, ele aceita, ele se sujeita àquilo, mas é desonrado no sentido moral entre os guerreiros, entre os soldados, entre os comandantes, porque eles são todos, digamos assim, iguais, mas o Agamemnon um pouco superior no sentido de força militar e tudo mais. Então ele, vamos dizer assim, se sujeita, mas ele, como leva um sentido de vaidade e de orgulho dele, do Agamemnon, ele fere o Aquiles, que defendeu o sacerdote. E então o Aquiles vai e chora a mãe dele, Tétis. E ela leva essa questão a Zeus. Nisso acaba acontecendo que toda a questão da guerra é mudada. E existe, evidentemente, na narrativa toda da Guerra de Troia, Zeus indo por vezes ao lado dos troianos e por vezes ao lado dos gregos, dado as condições de quem, no seu juízo de Zeus, é mais correto, mais justo, entende? Então, não é algo constituído, digamos assim, de algo do interior, que se introjeta com uma verdade, no caso. É uma questão circunstancial. É uma questão de situações que a mente, a questão, digamos assim, noética, no caso, né? Eu não queria falar esses nomes mais complicados, mas seria exatamente isso. A questão da mente deles está ali. Que é diferente do forma hebraica, no caso, que é a pneumática, que é o sentido do espírito. O espírito se manifesta. Enquanto dos gregos é a mente, é a intelecção, é uma forma do intelecto, procurando a melhor situação para evitar o problema. Isso é algo que está nas duas narrativas. E nisso você tem, na forma dos gregos, dessas intenções, dessas intrigas, desses elementos que são muito constituídos em todas as narrativas deles. Do modo como os deuses eles brigam entre si, tem vaidades e todos esses assuntos em geral. Isso é diferente. E essas duas tradições, essas duas histórias, essas duas narrativas, esses dois troncos da civilização, por assim dizer, ocidental cristã, ela é muito enriquecedora para a forma da literatura. Porque existe tanto o sentido de você observar as pessoas pela forma do seu comportamento, como as narrativas bíblicas, no caso, onde elas não têm a questão de você compreender a questão mental da pessoa, você compreende a pessoa, o personagem, pela questão do seu comportamento, do modo como ele age, do modo como ele se comporta, nas suas ações. Você consegue entender a mente dele. Já a modo dos gregos, a questão da mente importa, as ações são consequências disso. Então, o tronco literário, por assim dizer, dos hebreus é muito mais corrido, é muito mais dinâmico e muito mais, digamos assim, exposto no sentido de ação, de espírito, da sua natureza, do seu ser, pela narrativa, pelas suas ações. Enquanto dos gregos é muito intrincada, é muito, digamos assim, muito complexa as minúcias que existem ali, no sentido das vaidades, dos egos que levam à história. Entende? Então, a apresentação, no caso, seria mais ou menos isso, mostrar esses dois troncos literários, esses dois troncos das tradições antigas que nossa civilização aprecia tanto, tem uma riqueza gigantesca no caso, que são essas duas. A hebraica, com o sentido de Moisés, e a questão de Homero, de a Ilíada.
evidentemente. Eu gosto mais da Ilíada do que a Odisseia. Eu gosto mais das histórias lá porque é muito mais violento, mais de guerra, mais, digamos assim, mais humano do que no sentido da Odisseia, que tem todas aquelas figuras, aquelas ilhas, criaturas mágicas, enfim. Mas ali também tem esses elementos das intenções dos deuses, das vaidades ali sendo trazidas. Enquanto na outra, no caso, é uma coisa mais dos próprios humanos por eles mesmos. E os deuses beneficiando ou não. Então,